Aqui nessa vitrine nós vamos encontrar o que é, em termos de coiré, o verdadeiro. Nós temos 2 coirés perfeitos e 2 já consumidos pelo tempo ou quebrados. O coiré é uma peça cerimonial. Apenas o cacique ou o pajé pode colocar a mão no coiré. O cacique representando ou identificando-se como cacique, em alguma cerimônia, e o pajé dançando, levantando e suspendendo os braços, como está aqui a imagem do ator Cocraô, que é um pajé da aldeia Capeí. Eles levantam e abaixam o coiré para espantar os maus espíritos. Também as pontas dele têm algum significado: macho, fêmea, frio, calor, escuro, claro. Essas peças são de granito, polidas, né? E agora a gente teve a preocupação de colocar a fotografia do Renato Soares juntamente com o coiré Aratu Sapucaí para ver que ainda a tradição é respeitada. E nós tivemos aqui a visita do índio de Jauá, do Tocantins, e nós conversando com ele, o Antônio Adalto falou para ele, convidou que ele pegasse um coiré, e ele falou que de jeito nenhum que ele não tinha esse direito, que ele não era nem cacique e nem pajé. Neste museu nós temos a tradição Aratu Sapucaí, conhecido o índio como Catuauá, que significa homem bom, Tupi-Guarani e neo-brasileiro. Nós estamos aqui no momento junto com as igaçabas. Igaçabas são urnas funerárias, mortuárias. Pois bem, elas eram feitas na base do biscoitinho, na argila, então depois com a mão molhada dava o formato da igaçaba, enterrava, cozinhava, e quando ela ficava pronta, seca, transformada em cerâmica, ela era furada no fundo para que o índio fosse enterrado agachado e circundado de terra. Aqui nós temos 2 esqueletos que estão justamente na posição que foram encontrados, e a terra que está dentro é a terra de sepultamento. E logo aqui você vai encontrar o opérculo, que é a tampa do pote. Eles faziam um segundo sepultamento porque a igaçaba, como esta aqui, é de difícil e demorada confecção. Então nós vamos encontrar algumas em estado muito bom, perfeito, e outras já mais estragadas. O museu ele iniciou com a mãe do Antônio Adalto, Dona Flavita, deu a ele algumas peças. E eles começaram então a visualizar ou procurar coisas semelhantes. Mais na frente, na década de 50, 60 e 70, né, os funcionários dele, ao retirarem uma lavoura de milho, deram com alguns cacos. Aí ele parou e começaram os salvamentos, né? Então nós temos essas urnas aqui que o arqueólogo que dá assistência ao museu entende que a fazenda dele era como se fosse uma fábrica de cerâmica. Então, no sentido de cerâmica, a maioria é da terra do Antônio Adalto, é do Fazenda Panorama, com algumas exceções. Já as pedras são de doadores, que são muitos, né? Mas é um museu regional. Bom, essas pontas de flecha são de cristal de rocha leitoso e transparente. Elas servem principalmente para pescaria. O corte dela é muito grande e elas são assim facilmente ainda encontradas aqui. Apesar do rio grande, Sapucaí, Claro e Quitéria já não existirem mais pela represa de Furnas. Então os índios daqui, mesmo propriamente dito, nós não temos mais nenhum. Mas alguns vestígios a gente ainda encontra.
Nessa ilha encontra-se pontas de flecha de dolomita, acredita-se que para a mesma função de pescaria, e como pode-se notar, são todas muito bem feitas. Aqui nessa primeira peça, tão desmilinguida, nós vamos encontrar a importância muito grande dela. Ela é um cauterizador de ferimento. O pajé vai à mata, pega uma erva adequada, macera com o fogo dentro do orifício e coloca aquele bambuzinho, vamos dizer assim, quente no sangue para estancá-lo. Então, esse cauterizador de ferimento tem uma função primordial na vida do índio, porque ele machuca toda hora, né, de uma importância muito grande. E aqui você vai encontrar dois objetos que formam a mesma peça. É como se fosse um carimbo escolar. Você coloca a tinta nesse potinho e vem com esse outro e molha para fazer bolinhas do mesmo tamanho ou traços finos no corpo do índio. Então, isso aqui serve para tingir o corpo. Aqui você vai encontrar colar, um colar indígena, falta o cipó, que logicamente não aguentaria tanto tempo, porque também são peças Aratu-Sapucaí. O museu tem muito Aratu-Sapucaí, alguma coisa Tupi-Guarani e pouco neo-brasileiro. Pois bem, o Museu do Índio agradece a presença de todos vocês, convida vocês oportunamente a nós dar a honra da presença. Ele se situa na Praça Dona Maria Goulart, né, em Carmo do Rio Claro. E é com imensa alegria, com a satisfação que a gente demonstra a cultura de povos que antes, remotamente inclusive, conviveram e aqui fizeram suas vidas.